Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. A semana passada nós vimos o vídeo sobre José chegando no Egito e ele é vendido para Potifar, o general de guarda de Faraó. E lá o que acontece? A mulher dele vai se engraçar, a mulher do chefe dele vai se engraçar com ele e vai querer ter um caso com José. E José disse, não posso, porque eu sou de Deus, eu temo a Deus. Ela pegou a capa dele, pegou ele, agarrou ele, pegou a sua capa e denunciou ele ao seu esposo de que ele tinha forçado ela. Por isso, ele foi parar na prisão. Quando ele chega lá na prisão, logo depois chega mais dois presos. É o copeiro de Faraó e o padeiro. E eles sonham cada um sonho, e José interpreta. O sonho do copeiro, a interpretação foi o seguinte, está escrito em Gênesis capítulo 40, versículo 13. Está escrito o seguinte: dentro ainda de 3 dias, Faraó te levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo quando era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faça-me sair desta casa. José está falando. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me impusesse nesta cova. Então José agora mais uma vez é injustiçado. Por quê? Porque ele vai pedir para o copeiro lembrar dele e falar para Faraó para poder ele sair dali. Ele esperava uma recompensa, mas essa recompensa não veio. Ele simplesmente esqueceu. Passaram-se 2 anos inteiros. E aí ele lembrou, por quê? Porque Faraó sonhou um sonho e ele foi e falou de José para Faraó. Vamos entender o seguinte, uma das coisas que você não pode deixar entrar no teu coração é a mágoa. Ainda que você foi injustiçado, ainda que acusaram você, desprezaram você, fizeram coisas da qual você não merecia. Mas a pessoa, quando faz isso, ela não está preocupada com o seu sucesso. Ela só está preocupada em te prejudicar. Mas quando você guarda o ressentimento, a mágoa, o ódio, isso vai te causar um prejuízo maior. O que você deve fazer? Liberar o perdão e não deixar isso entrar no teu coração, porque senão o prejuízo vai ser maior do que o que a pessoa fez para você. Porque, na verdade, é o seguinte, quando José espera algo daquele empregado, o que acontece? Ele está colocando a confiança dele, a esperança dele no homem. Quando nós confiamos no homem, quando nós esperamos do homem, não vem, porque o homem é limitado. E além disso, ele tem livre-arbítrio, ele pode querer até ter condições de fazer e não querer fazer. Então, não crie expectativa em esperar por alguém, depender de alguém. Peça aquele que pode fazer, aquele que socorre, aquele que não faz acepção de pessoa. Esse é Deus. Quando você coloca a tua confiança em Deus, aí sim, Deus vai se lembrar de você. E acredite que os dias do esquecimento na tua vida está chegando ao fim. Deus vai chamar você e vai te colocar no lugar onde você jamais imaginou que chegaria. Foi isso que aconteceu com José. Vamos continuar. Ainda aqui, agora nós vamos para o capítulo 41, no versículo 14. 41, versículo 14, diz o seguinte: então enviou Faraó e chamou, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. É isso que Deus faz. Quando nós esperamos pelo homem, nós somos decepcionados.
Nós somos pessoas que vamos depender. Deus não criou a gente para viver na dependência do outro. Nós podemos precisá-lo, mas não exclusivamente achar que a solução só vem por intermédio de uma pessoa. Não. Temos que colocar nossa confiança em Deus. Chegou a hora que José chegou para se apresentar. E aí, ele vai contar o sonho. Eu vou fazer um resumo do sonho. Foi 2 sonhos, mas na verdade não foi 2. Foi um sonho duplicado. O faraó conta para José o seguinte, que ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas feias feias e tipo queimada, ou seja, muito feia, magras. E ele diz o seguinte, que as vacas magras, elas devoram, elas comem as vacas gordas. E aí ele diz o seguinte, que foram um pé de milho que deu 7 espigas, cheias e bonitas. E desse mesmo pé de milho, também nasceram mais 7 espigas, miúda e queimada com sol. E aí José vai dizer o seguinte, a interpretação que Deus deu para José. Porque a verdade é que, por mais que José fosse injustiçado, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Quando ele foi jogado na cova, os irmãos dele jogou ele, Deus estava com ele. Quando ele chega no Egito, Deus está com José. Quando ele está na prisão, Deus está com ele. E também, toda a sua vida, Deus está com José. Isso significa o quê? Que José não tinha cometido nenhum pecado. Ou seja, muitas vezes as pessoas te desprezam, mas ela nem sabe quem está com você. Não precisa você ficar preocupado com isso. Você tem que ficar preocupado em buscar a Deus, em ter intimidade com Deus, em Deus estar com você. Porque quando Deus está com você, você pode estar na prisão, você pode estar no palácio, você pode estar dentro de uma cova. O importante que vai fazer a diferença é quem está com você. E foi isso que fez a diferença na vida de José. Então, José vai interpretar o sonho e vai dizer para Faraó o seguinte, que as sete vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas, queimadas, representam 7 anos de fome. E aí Deus vai instruir José, porque uma coisa é certa, a Bíblia diz que Deus revelou a Faraó o que iria fazer. Agora vamos pensar, por que Deus revelaria a Faraó? Faraó era uma pessoa que era idólatra, se considerava um deus, exigia adoração do seu povo. Mas o que aconteceu para que Deus Todo-Poderoso viesse revelar o que ele iria fazer a uma pessoa ímpia? Na verdade, o que ia fazer diferença não era o faraó. Deus fez isso para poder cumprir o propósito de Deus, o propósito dele na vida de José. Então, a autoridade máxima era o rei. Somente o rei poderia autorizar a saída dele. E foi justamente isto que aconteceu. E José saiu. José saiu para governar. Quando falamos de governo, pensamos que é como a nossa Constituição, que é um governador que governa apenas um estado. Não, é mais que isso. Na verdade, José foi colocado como um vice-rei. Exatamente, essa é a palavra certa. Um vice-rei, primeiro-ministro do Egito. Não tinha ninguém maior do que José, a não ser o rei. Então, Deus faz isso para quem não se contamina, para quem permanece firme, confiando no propósito. Não deixe de acreditar. Quando Deus te falou algo, Ele falou e Ele vai fazer. Mas o diabo vai tentar colocar mágoa, ódio, levantar pessoas para te humilhar. Mas não dê a menor importância. Continue firme no seu propósito, porque Deus vai te chamar. Você pode estar onde for, até mesmo dentro de uma cadeia injustiçada como José. Mas confie em Deus, porque vai ter uma hora que Deus vai te chamar e você vai sair daí com a tua vitória. E aqui, para concluirmos, no 41, no versículo 49, diz o seguinte: assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Isso é incrível. Ou seja, José foi um homem que recebeu de Deus uma capacitação. Deus capacitou José de tal forma
que não houve em todo o tempo uma pessoa que administrasse, né, como José. Ou seja, o Egito nunca conheceu um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que tivesse essa capacitação de guardar os 7 anos, né, fazer celeiros, construir cidades para guardar todo aquele mantimento, para não permitir que o povo morresse durante 7 anos que haveria de vir, 7 anos de fome. Então, este aqui significa o quê? Que Deus cumpre o propósito na vida daquele que confia nele e não se contamina. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Quero que você pense, por que será que não aconteceu ainda o que Deus falou pela palavra dele? Será que não é porque você tem uma mágoa no coração? Será que não é porque você tem algo que lá dentro no seu interior que ninguém sabe, mas você e Deus sabe? Olha só o que eu escrevi aqui. Eu escrevi aqui, ó. Você não sabe, mas o diabo sabe o tamanho do ganho que ele terá se ele conseguir fazer você conservar essa mágoa dentro de você. O diabo, ele é espírito, ele sabe que Deus tem coisas grandes para você. Se você for uma pessoa material, você não consegue entender o propósito de Deus. Mas agora, através dessa palavra, você está entendendo que Deus tem coisas extraordinárias para você. Então não deixe nada matar o seu sonho. Você saiba que Deus é Deus de realizações e Ele vai realizar. José chegou, liderou e nós vamos continuar ainda no próximo vídeo. Vamos ver que o sonho de José também vai se cumprir na vida dele. Mas ainda eu quero te falar uma coisa. Quando o sonho é duplicado na Bíblia, significa 2 coisas. Que aquilo vinha de Deus e que Deus tinha pressa em fazer. Então, Deus tinha pressa em fazer aquele negócio lá no Egito. Deus tinha pressa de levantar José como governador, como vice-rei do Egito. Deus tem pressa em te abençoar. Basta você limpar o coração. Não guarde mágoa de ninguém. Por mais injustiçado que você seja, saiba que Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele não tem o inocente por culpado e não tem o culpado por inocente, tá bom? Fique firme nesse propósito. Não deixe o diabo destruir o seu sonho. Esta é a palavra de hoje. Quero dizer para você mais uma coisa. Não esqueça de compartilhar, curtir, porque tem pessoas esperando essa palavra também, tá bom? Isso é o que eu trago para você hoje e até o próximo vídeo. Vai ser muito lindo, vai ser lindo demais. Não perca nenhum, porque é uma série, tá bom? Tchau, fique com Deus.